Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Seu aniversário, parabéns, Samuel. Tudo de bom, muitas felicidades. Não esquece de mandar um pedaço do meu bolo, tá? Tudo de bom para você, viu? Bom dia, Mariana. Bom dia, Diego. Eu tô bem, Diego, e você? Bom dia, Matheus. Ah, né, pessoal? Semana que vem já. Semana que vem, né, já começa P2 novamente, então a gente tem essa semana aqui para ver. Oi, Beatriz, bom dia. A gente tem essa semana para rever alguns conteúdos. Sexta-feira, prova do livro. Então, pessoal, reta final, tá? Mas, né, ó, eu já lancei as notas no Dateduc, tá? Eu vi que alguns alunos não fizeram a prova, por mais que eu tenha pedido, né? Pedi para não deixar de fazer a prova, para não perder o prazo. Ah, então teve aluno que não fez a prova, pessoal. Isso, eu fico muito triste com isso, porque isso gera um problema muito grande para a gente. Ter que reabrir, ter que entrar em contato com o COC, né? Quando o aluno procura, né? A coordenação. Porque tem alunos... Oi, Beatriz, bom dia. Porque tem alunos que nem procuram a coordenação. Né? Aí eles vão para recuperação. Às vezes o pai e a mãe nem fica sabendo, ou o responsável, né? Nem fica sabendo que ele não fez a prova. Isso, Maria Eduardo, na hora que eu lanço a nota, vamos supor, eu lancei a nota da P1 ontem, né? Vamos supor lá, e o aluno tirou 9. Você vai ver a média final 3. Por quê? Ela divide, na hora que eu lanço a nota, ela divide por 3. Automaticamente o sistema divide, tá? Porque são 3 notas de língua portuguesa, né? P1, P2, prova do livro. Então, quando eu lanço a P1, se o aluno tirou 9, vai aparecer lá. Se vocês olharem lá, P1, 9. Só que lá na média final vai aparecer 3. Então, vocês têm que olhar, porque o DataEduc, para mim, é diferente. Para vocês é uma outra maneira. Só que tem como vocês verem a nota, né? Acho que vocês clicam. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Ana Paula. Vocês clicam em cima, né, de algum lugar lá que aparece a nota da prova. Bom dia, Bruno. Certo? Então, a nota é dividida por 3. Ok? Então, a nota da P1 já está lançada, só não está a nota lá de quem não fez a prova, tá? Certo? Esperar aqui, tem mais um pessoal entrando. A gente já vai começar. Já está aparecendo para vocês aqui, né, ó, as páginas, página 238 e 239, ok? Então, já vamos abrindo lá. Que eu já vou começar. No plantão de hoje, tá? Eu vou fazer a correção da prova, tá? Tem atividade ainda para corrigir? Ficou alguma atividade para trás de tarefa? Nenhuma? Acho que tem de quarta passada, né? Mas depois a gente vê isso, tá? Na hora do plantão. Ok? Então vamos lá. Eu vou. É a de quarta-feira, tá? Ah, tá bom, Matheus.
Então, no plantão, a gente corrige os exercícios de quarta, ok? Não era tarefa, Pedro, porque era semana de prova, né? Não deu para fazer atividade em sala de aula, certo? Mas não ficou como tarefa, tá? Era semana de prova, não podia dar tarefa. Eu falei, depois vocês podiam fazer no final de semana e me mandar, quem quisesse, mas não estaria contando como tarefa, porque é semana de prova, mas eu vou corrigir esse exercício da atividade da semana passada hoje, tá? Diego, eu não lembro. Eu leio agora a página que é para vocês abrirem, tá aqui no Datashow. Datashow não, perdão, tá aqui no slide, tá? Agora não é hora de ver aquilo lá, não. Vamos ver outro assunto agora. Lá na hora do plantão de dúvidas, eu vou passar a página para vocês. Então vamos lá, vou fechar o chat aqui e vou começar. Pronto, vamos lá então. Aí tem gente entrando aqui ainda. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre palavras invariáveis, certo? Palavras invariáveis são aquelas palavras que não mudam, que não se flexionam, tá? Elas permanecem da maneira que elas são. Tá? Um exemplo disso, os advérbios, né? O advérbio, ele é invariável, tá? Ele não flexiona. Então, vamos ver aqui, ó, né? Quando nós estudamos lá a classe dos verbos, né, nós percebemos, né, o quanto essas palavras são complexas, né, no caso, os verbos, né? Isso se dá o quê? Pela quantidade de variações que eles sofrem. Então, a gente vê que os verbos, eles sofrem bastante variações, né? Eles flexionam em número, pessoa, certo? Modo, tempo, né? Então, eles se flexionam bastante, né? Eles sofrem várias mudanças. Então, são palavras variáveis. E hoje nós vamos falar sobre palavras invariáveis, ok? Então, um exemplo que nós temos aqui, ó, de palavras que flexionam, o caso do verbo, né, que sofrem bastante variações, o verbo evoluir, né? Ó, lá na primeira pessoa do singular, né, do presente do indicativo, eu digo, eu evoluo. Já na segunda pessoa do plural lá do futuro do subjuntivo, evoluirdes, né? Tu evoluirdes. E na terceira pessoa do plural do imperativo afirmativo, evoluam vocês, tá? Então vocês podem perceber aqui, ó, que essa palavra sofreu variação, tá? Então ela flexionou, ela sofreu variação, então é uma palavra que muda, tá? Que eu posso flexioná-la em pessoa, número, tempo e modo, ok? Então, nesse exemplo que nós vimos, né, nós percebemos aí algumas possibilidades, né, que foram dadas para o verbo evoluir, né, sofrendo aí flexões. Essas palavras que sofrem flexões, que mudam, que se modificam, nós chamamos de palavras variáveis, tá? Então, grifem aí, ó, palavras variáveis, dentro desse quadrinho aí, ó. São aquelas que podem sofrer alterações em sua forma por meio de acréscimo de desinências nominais ou verbais, a depender da classe morfológica, não depender da classe que ela pertence, tá? Adjetivos são variáveis, tá? Artigos também, ok? No entanto, existem também as palavras que não se flexionam, ou seja, elas não mudam, certo? A essas palavras dá-se o nome de invariáveis. Algumas classes morfológicas se caracterizam pela invariabilidade. São elas. Então, grifem aí, ó, tá? Daquelas 10 classes gramaticais que nós vimos, substantivo, adjetivo, artigo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, preposição, né? As 10 que nós vimos lá. As que são invariáveis são essas aqui, ó.
advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Então, grifem aí, tá? Ó, algumas classes morfológicas se caracterizam pela invariabilidade, ou seja, são invariáveis. São elas os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Então, grifem aí, memorizem isso, tá? Essas 4 classes morfológicas não se flexionam, tá? As outras 6, sim, ok? E grifem também aí ao lado, ó, palavras invariáveis são aquelas que não sofrem mudanças em sua estrutura, não se flexionando em gênero, em grau ou número, então elas não mudam, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, cada uma dessas classes de palavras invariáveis, tá? Primeiro, o advérbio que nós vimos, né? O advérbio é a palavra que modifica, que acompanha um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, né? Ele vai modificando. Eu tenho advérbios de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, certo? Então, advérbio é uma palavra invariável, né? Então, grifem aí. Advérbio é a palavra que indica a circunstância de uma ação verbal, ok? Desse modo, o advérbio altera profundamente o sentido de uma mensagem. Além disso, a depender da circunstância indicada, ele pode receber variadas classificações, como nós vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho advérbio de lugar, de tempo, de modo, de intensidade. Tenho outros também, tá? De negação, de afirmação, certo? Nós já vimos isso antes, né? Então, advérbios de lugar, olha os exemplos aqui, ó. Dentro, embaixo, longe, aqui, tá? Lá também é um advérbio de lugar, certo? Advérbios de tempo, olha, amanhã, ontem, cedo, tarde, ok? Advérbios de modo, calmamente, depressa, generosamente, tá? E muitos outros aí. Geralmente, pessoal, os advérbios terminados em mente, tá? Eles são advérbios de modo, ok? Os de intensidade, muito, pouco, bem, demais, bastante também entra aí, ok? O advérbio também pode modificar o adjetivo, como eu já disse antes, e o próprio advérbio, tá? Olha aqui um exemplo, olha, ele é esperto demais. Olha aqui, o advérbio demais, ele está intensificando o sentido do adjetivo, porque eu posso dizer que uma pessoa é esperta, olha, ele é esperto, ponto, né? Estou usando ali um adjetivo para qualificar, para dar uma característica àquela pessoa. Mas eu quero dizer que ele é esperto demais, né? Eu posso dizer, ele é muito esperto, ele é esperto demais, ele é bastante esperto, ele é muito esperto, assim como eu posso dizer, ele é bem esperto ou ele é pouco esperto, tá? Porque o pouco também é um advérbio de intensidade, tá? Então, aqui a palavrinha demais, ela está intensificando o sentido do adjetivo esperto, tá? Olha um outro exemplo, acordei cedo demais. Também está mudando o quê? Só que agora aqui, ó, o cedo, ele é um advérbio, né? Ele é um advérbio de tempo. Olha, acordei cedo. Ponto. Se a minha frase terminasse aqui, ela teria um sentido completo, tá? Só que eu usei aqui o demais, que é um outro advérbio que está intensificando esse outro advérbio aqui, que é a palavra cedo, tá? Então, aqui, ó, no esperto, o demais, ele intensificou um adjetivo. Aqui no cedo, que é um advérbio, o demais, ele intensificou um outro advérbio, tá? Então, advérbio é uma palavra que ele sempre vai acompanhar adjetivo, verbo ou um outro advérbio, ok? Aí no Explore Mais, tá? Que depois vocês podem entrar aí com o QR Code para ver, tá? Ele fala sobre a posição do advérbio na frase. Então, olha aí. O advérbio é fundamentalmente uma palavra invariável, então nós já vimos isso, tá? Ele não se modifica, que expressa a circunstância em que ocorre a ação verbal. Além disso, alguns tipos de advérbios podem modificar o adjetivo, o advérbio até mesmo toda uma oração. Em geral, existe certa liberdade de colocação do advérbio na frase.
No entanto, ele costuma ocupar determinadas posições na oração, dependendo da palavra que ele vai modificar. Então, dependendo da palavra que ele está acompanhando, tá? Vai ter ali a posição dele na frase, tá? Então, tudo vai depender da palavrinha que ele vai acompanhar. Então, aqui, pessoal, nesse endereço aqui, ó, tá? Que está aqui do coque, tá? Entrando lá, vocês vão poder observar algumas possibilidades de posição do advérbio, tá? Então, quem puder entrar, por favor, entre, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre preposições, né? Preposições. Lembram das preposições, né? A, ante, até, após, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras, tá? Nós tínhamos lá algumas preposições, né? Por contração, preposição por combinação, que nós vimos também no ano passado, né? Então, as preposições também são palavras invariáveis, tá? E o que essas palavras fazem? Elas estabelecem uma relação entre dois termos da oração, ou seja, entre duas palavras, tá? Um sendo o antecedente, que nós chamamos de regente, e o outro o consequente, que é o regido, tá? Elas são palavras essenciais, chamadas de essenciais, quando são palavras que sempre foram preposições. Como assim, professor? Que elas são classificadas como preposições, tá? Então, aqui, ó, o a, o com, o de, o entre, o para, o sobre e essas outras que eu falei aqui, tá? Só que também existem as palavras derivadas de outras classes gramaticais e que elas podem funcionar como preposições, tá? Que nós chamamos de preposições acidentais. Como nós vimos isso ano passado, então vocês podem entrar aqui também nesse endereço no QR Code para dar uma olhadinha nelas também, ok? Então, ó, se a gente observar bem, nós vamos ver aqui que tais palavras não podem se flexionar de modo algum, tá? Se tratando de advérbio, não é possível escrever amanhãs. Olha, amanhã é um advérbio de tempo, né? Então, eu não posso dizer que, olha, amanhãs, né, no plural, eu irei à praia. Então, isso não existe, né? Além disso, um advérbio ele pode modificar um adjetivo ou outro advérbio. Então, olha aqui, como nós já vimos. As evoluções da sociedade podem ser consideradas muito vagarosas, certo? Agora, aqui a segunda frase. As evoluções da sociedade sempre aconteceram muito vagarosamente. Então, na primeira frase aqui, né, o advérbio aqui, ó, muito, vocês estão percebendo aqui, ó, o advérbio muito, tá? Ele está acompanhando o que? O adjetivo, tá? Qual seria o adjetivo? Ó, vagarosas, tá? Eu poderia dizer que as evoluções da sociedade podem ser consideradas vagarosas. Pronto, tá? Não ia ter mudança de sentido nenhuma na minha frase, tá? Então, aqui, vagarosas, tá? É um adjetivo que está se referindo às evoluções da sociedade, certo? Então, meu advérbio muito aqui, ele entrou para acompanhar, para intensificar esse adjetivo aqui, ó, vagarosas, ok? Já na segunda frase, ó, as evoluções da sociedade sempre aconteceram muito vagarosamente, tá? Então, aqui, ó, o advérbio muito, ele está modificando um outro advérbio, que é vagarosamente. Eu poderia tirar o muito e dizer só que elas aconteceram vagarosamente? Poderia, tá? Sem prejudicar o sentido da minha frase. Só que eu quis intensificar aqui, ó, esse advérbio, tá? Então, aqui o muito, que é um advérbio de intensidade, está modificando, intensificando um outro advérbio, que é o vagarosamente, que é o advérbio de modo, ok? Agora vamos voltar lá na preposição, tá? Então, como nós já vimos, ó, é a palavra que conecta dois termos de uma oração, ou seja, duas palavras, né? Nós já vimos lá que o primeiro termo eu chamo de antecedente e o segundo de consequente, tá? Então, a preposição, ela liga um termo antecedente ao termo consequente. Por ser uma classe morfológica limitada, né? Isto é, por que limitada? Ela apresenta uma quantidade fixa de palavras, tá? Diferente, por exemplo, do substantivo, né? Que é uma classe que é mais aberta, né?
Então, é possível listar as preposições. Então, olha, essas aqui são as preposições, tá? Como eu já disse, ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, tá? O per, pessoal, ele é derivado do latim, certo? Por, sem, sob, sobre e tras. Então, essas aqui são as preposições que nós chamamos de essenciais, ok? Então, essas são as preposições que existem. A preposição per não costuma aparecer sozinha, tá? Ela frequentemente ocorre em contração com o artigo definido. Então, olha aqui, tá? Só que aqui o por, ele substitui o per, tá? Ó, per mais o, pelo. Per mais os, pelos. Per mais a, pela. E per mais as, pelas. O por também, com essas combinações aqui, tá? Dá na mesma. Acontece a mesma coisa, tá? Em algumas gramáticas, nem é encontrado o per mais, tá? Somente o por, ok? Então, essas aqui são as preposições que nós podemos listar, tá? Que nós chamamos de preposições essenciais, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre palavras substantivadas, tá? O que são palavras substantivadas? Elas pertencem a outra classe gramatical, tá? Mas depois eu posso, dependendo do contexto onde ela está inserida, eu posso classificá-la como um substantivo. Então, olha aqui. Há situações em que palavras comumente classificadas como advérbios podem ser flexionadas, tá? Mas como assim, professor? O advérbio não flexiona, ele é invariável, tá? Então, aqui já fala, ó, há situações, tá? Há situações em que elas podem ser flexionadas. Nesse caso, temos não um advérbio, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, mas uma palavra substantivada, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Se criássemos uma frase na qual a palavra amanhã fosse antecedida por um artigo, ou seja, o que é antecedida? Antes dela vier um artigo, tá? Isso seria aceitável. Então, olha aqui, ó. Os amanhãs são sempre assustadores, tá? Então, perceberam aqui, ó, que o amanhã, ele flexionou, ele foi para o plural, tá? Amanhã é um advérbio de tempo. Como que ele flexionou, professor? Olha, eu coloquei antes dele aqui, ó, um artigo. Estão vendo aqui o artigo? Certo? Então, ó, os amanhãs são sempre assustadores. Então, aqui ele não está fazendo o papel de advérbio. Ele está fazendo o papel de um substantivo, tá? Por quê? Porque ele aceitou o artigo aqui antes dele. Então, eu posso flexionar, tá? Então, aqui eu digo que é uma palavra substantivada, tá? Ela está fazendo o papel de um substantivo, ok? Então, vocês observem aí que a palavra amanhã, ela é flexionada em número, porque nesse contexto ela deixou de ser um advérbio, tá? Ela deixou de funcionar como um advérbio e passou a ser o quê? Um substantivo, tá? E os substantivos podem ser flexionados, tá? Nesse sentido, pessoal, é importante o quê? Tá? Ressaltar que toda palavra acompanhada de um determinante, que nesse caso aqui foi um artigo, ou também pode ser um numeral, tá? Ela passa a classificar-se como um substantivo, ok? Então, se eu for analisar aqui, ó, não é um advérbio, tá? Ela foi classificada como um substantivo, ela aceitou o artigo aqui antes, ok? Agora, ali, conjunção, tá? Conjunção é a expressão que conecta dois termos idênticos, tá? De uma oração ou de duas orações, tá? Quando relaciona termos ou orações que são independentes, ela é coordenativa. Nós estudamos isso ano passado, né? No 6º ano, das orações coordenadas. Se ela relaciona duas orações, sendo uma oração o complemento do sentido da outra, ela é subordinativa, tá? A tabela ao lado aqui apresenta dois exemplos, tá? Dois tipos. Então, olha aqui, ó. Conjunções coordenativas, vão ser essas aqui, ó. E, todavia, ou, portanto, e pois, tá? Subordinativas, nós não aprendemos ainda subordinativas, tá?
que, porque, se, conforme, como, embora, tão, que, a fim de que, à medida que e quando, tá? Então, essas aqui são as conjunções subordinativas, tá? O ano passado, nós aprendemos as coordenativas, tá? As subordinativas ainda não. Interjeição, tá? É uma palavra ou expressão empregada para expressar emoção, ordem ou um apelo, tá? Então, a interjeição também é uma palavra invariável. Caracteriza-se também por não se relacionar a nenhum outro termo da oração, ou seja, ela não se relaciona a nenhuma outra palavra da oração. E não modificar nenhuma palavra, tá? Então, olha aqui, quais são as interjeições, ó, de alegria. Então, essas são essas aqui, ó, né? Ó, oba, né? De advertência, cuidado, olha. De pedido de ajuda, socorro, né? Aqui. De saudação, o alô, o olá, né? O oi. O oi também entra aí, tá? De dor, né? Ai, ui. Então, pessoal, essas quatro palavras pertencentes a essas classes morfológicas, né? Preposições, conjunções, interjeições e advérbios são palavras invariáveis, tá? Com exceção que algumas palavras podem ser substantivadas, no caso ali do advérbio que nós vimos, aí ela pode mudar, tá? Se ela aceitar um artigo antes dela, ela vai perder aquela função dela, tá? Ela vai ser classificada como um substantivo, aí ela pode variar, tá? Deixa eu abrir aqui o chat, ok? Ó, na preposição, na conjunção, nós não entramos muito a fundo, vocês puderam perceber que a apostila não entrou muito a fundo, tá? Por quê? Porque ano passado nós vimos as conjunções coordenativas, tá? As subordinativas vocês verão provavelmente no 8º ano, certo? E as preposições nós aprendemos no ano passado, tá? Então fica lá aquele link, tá? Com o QR Code para vocês entrarem e darem uma relembrada, ok? Chat aberto, alguma dúvida? Vou deixar aí ó, a página da tarefa. Nenhuma, só uma coisa. Então, Diego, então tem dúvida, né? Se tem só uma coisa, tem dúvida. Escreve aí, Diego. Pronto. Então, aí, ó, tá a página da tarefa. Ok, 250. Espera aí, Diego, que eu nem vi. Escreve de novo, Diego, aí, porque subiu aqui o chat. Um monte de gente que entrou depois colocou o nome. Não é que pode evoluir, Diego, ela sofre uma evolução, ela sofre uma mudança. A partir do momento que ela flexiona, né, ela sofre uma mudança, certo? Ela pode flexionar em número, em gênero e grau. No caso dos verbos, eles flexionam em número, pessoa, tempo e modo, ok? A invariável não sofre mudança alguma, certo? Ok? Pessoal, deixa eu só abrir minha apostila aqui. Peraí, deixa eu ler do Pedro aqui. Se o artigo que vem antes do advérbio estiver no singular, vai ser substantivado do mesmo jeito, tá? Naquela palavra lá, os amanhãs, se fosse o amanhã, tá? Seria uma palavra substantivada. O advérbio seria substantivado, tá? Diego, acabamos de ver aqui, Diego, palavra variável, invariável. Acabamos de ver, Diego, o que é variável, aquilo que pode mudar, que pode ir para o singular, que pode mudar do masculino para o feminino. No caso do verbo, que pode
como se diz, ser flexionado em modo, em tempo, invariável, aquilo que não muda. Diego, hein? Você está prestando atenção na aula ou você está mexendo no celular? Maria Eduarda, conjunções coordenativas, na verdade, nós vimos na apostila do ano passado. Se eu for te dar um exemplo aqui, se eu der só um exemplo para você, você vai ficar um pouco perdida, entendeu? Porque ela é um pouco mais profunda, tá? Porque tem vários, a gente classifica essas conjunções coordenativas, certo? Isso nós vimos no ano passado, não é que eu não quero explicar, tá? É que o nosso tempo é curto e ela é bem mais complexa, tá? Ela entra em mais classificações. Eu tenho classificações das orações coordenadas, tá? Entra naquele linkzinho lá, que tem naquele QR Code, naquele link, e dê uma olhadinha lá, tá? Fazendo um favor. É porque ela é classificada, tá? Elas são classificadas. Então, eu vou classificar lá como coordenativa tal, oração coordenativa tal, tá? Ela não é assim tão simples, ok? Por nada. Aí qualquer dúvida, você olhando lá, aí você pode mandar mensagem para mim, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu abrir minha apostila, porque a gente tem um tempinho e ver se dá para a gente fazer exercício, ok? Pedro, conjunção, tá? São palavras que conectam termos, né? Que vai conectar ali dois termos ou duas orações. Nós vimos ano passado. É o que eu falei, se eu parar aqui para falar sobre as conjunções, certo? A gente vai demorar, porque não é um assunto, uh, não vou dizer que, não estou dizendo que não é fácil, é um assunto mais complexo, tá? E tem aqueles linkzinhos para vocês entrarem para poder rever o conteúdo, tá? Não é que vocês vão rever o conteúdo do ano passado, lá terá mais exemplos, ok? Deixa eu abrir minha apostila aqui para ver o exercício que nós podemos fazer. Lá, vamos lá. Pronto, peraí que eu já estou abrindo aqui, que a minha também está online agora. Eita, que demora. Peraí, acho que eu passei da página aqui, gente. Peraí, deixa eu olhar aqui, que página que é.
Pronto, achei. Então, vamos lá. Na página 250, vocês vão fazer para mim. Não, o substantivo não é invariável, tá? Ele flexiona. O substantivo, ele flexiona em gênero, tá? Em número e grau, certo? Então, ele se modifica, tá? Ele flexiona, tá? As únicas palavras invariáveis, ó. Lá na página 250, tá? Abram lá na página 250 da apostila de vocês, ó. O primeiro exercício lá, o número 1 tá assim, ó. A seguir estão listadas as 10 classes morfológicas, ou seja, as 10 classes gramaticais que existem na língua portuguesa. Dessas 10, estou pedindo para vocês marcarem aquelas que são invariáveis. Nós vimos que 4 são invariáveis, tá? Então, apenas 4 de todas essas 10 aqui são invariáveis. O restante são variáveis. Então, o restante flexiona, tá? Então, vocês vão fazer para mim aqui o número 1, lá na 250. Depois, na 251, o número 3 e o número 5, tá? Então, ó, 1, 3 e 5. Então, vamos fazer agora para poder corrigir, ok? O 1, o 3 e o 5, ok? Isso mesmo, Eduardo, tá? São só essas 4 que são invariáveis, tá? O restante é variável, modifica, tá? Então, façam aí para mim, tá? Página 250, 251, o 1, o 3 e o 5. Mas não é para fazer a 4 agora, Diego. É para fazer o 1, o 3 e o 5. O restante é tarefa. Você está lendo a 4 que já quer fazer tudo, né? De uma vez. Calma, Samuel, ainda tem 2 minutos. Vamos lá, posso corrigir? Vamos corrigir, pessoal? Então, vamos lá. Número 1, a seguir, né, as 10 classes morfológicas, né, ou 10 classes gramaticais, quais são invariáveis? Quais são invariáveis? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, essas são invariáveis, não flexionam, não se modificam. O restante ali é variável, tá? Então, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, ok? Depois, lá, número 3. Na frase, as negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho, as palavras destacadas são respectivamente, ou seja, na mesma ordem aí, o que elas são? Qual a alternativa? Letra B.